Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando aqui sobre vários temas aí de extrema relevância, né, que é de interesse aí, né, daqueles que lutam, de interesse aí daqueles que buscam uma sociedade aí mais justa. E hoje vamos falar aqui de um tema de extrema importância que está mobilizando muita gente, né, nas redes sociais. Digo aqui as eleições do Conselho, né, tutelar. E para falar desse tema, convidei aqui a minha velha amiga, né, Júlia Camilo, né, uma pessoa que está na luta desde quando era de menor de idade e para falar um pouco aí, né, sobre essa questão. Então, Ju, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia, né? Oi, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Estou muito feliz de estar aqui. Um pouquinho até nervosa de falar assim, ao vivo, mas estou feliz também de estar aqui. Então, obrigado pelo convite. Bom, eu sou a Júlia, eu, eu sou militante do movimento de moradia, coordeno uma ocupação aqui na Consolação com a Paulista, chamada Ocupação Penha Pietras, né, do movimento de moradia e inclusão social, filiado com a Frente de Luta por Moradia também. Então, tenho militado aqui com o movimento de moradia tem mais ou menos 2 anos e coordenando a ocupação 1 ano. Mas, assim, sempre fui uma pessoa que me interessei pela luta, né? A gente se conheceu na época da greve dos professores e durou mais de 90 dias, lá acho que em 2015, se eu não me engano. E também acho que era a ocupação dos estudantes, né? Era dos secundaristas. Foi mais ou menos nessa época que a gente se conheceu. Então, desde essa época, eu tenho muita vontade de entender, já queria ocupar, já queria, nem entendia direito o que era, mas sabia que tinha um impacto, né? Quando você entra num espaço e faz uma denúncia, que é isso que a gente faz, né? A gente denuncia um estado falido, onde pessoas precisam morar e, ao mesmo tempo, existem muitos prédios vazios no centro de São Paulo, por exemplo, e as pessoas precisam morar. Isso é um sintoma de um sistema que está falhando. É, então, recentemente, o movimento me convidou para ser uma representação no Conselho Tutelar. Né? Para nós do movimento é muito importante ter esse espaço, né? Essa representação, porque o Conselho Tutelar ele atua diretamente nas ocupações. O, o Conselho Tutelar pode escrever uma carta para o juiz para defender o direito da moradia, mas também pode vir num dia de reintegração de posse e dizer que a gente está ferindo direitos. Então, tem essas duas medidas. E aí, por isso que é importante a gente ter pessoas progressistas dentro do Conselho Tutelar. Por que eu estou falando isso, né? Porque agora, né, que a gente vai ter agora dia 1º de outubro. Se eu estiver muito confusa no que eu estiver falando, você me pausa e, né? Então, a gente percebe que tem um avanço das cadeiras da direita, né, das cadeiras conservadoras, religiosas, de igrejas aí com grandes nomes, né, que eu vou logo falar aqui que eu não tenho que temer, né? Então a Igreja Universal tem se organizado para ocupar as cadeiras de São Paulo. Então já conseguiu entrar no Conselho Municipal de Habitação, né? Tem tentado entrar no Conselho de Saúde e tem tentado entrar em todos os lugares. Mas o que acontece? Eles têm uma grande base, né? Eles fazem dentro das reuniões deles, nos cultos, eles têm uma grande base para fazer isso acontecer. E aí nós que somos trabalhadores de baixa renda, a gente tem que se organizar, porque eles não estão interessados em defender os nossos direitos, né? E principalmente da criança. O que eles querem dentro do Conselho Tutelar? Fazer aquele terrorismo ideológico, né?
É isso que eles vão fazer. Enfim, então foi isso. Eu fui convidada pelo movimento para representar um- um- uma ótica mais humana, uma ótica mais que vai defender o ECA, que vai defender realmente o direito das crianças. E acho que assim, como apresentação, eu acho que é isso. Maravilha, Ju. Você falou aí, né, do Conselho Tutelar. Eu gostaria que você começasse a explicar, né, para quem está nos escutando, né, o que é necessariamente o Conselho Tutelar, qual que é a importância dele. O Conselho Tutelar, ele é um, ele é um órgão que ele é autônomo, mas ele é também burocrático, digamos assim, né? Então, ele está responsável em encaminhar algumas ações dentro da comunidade. Então, são 5 conselheiros que atuam por distrito, né? Por exemplo, no distrito da Bela Vista, vão ser 5 pessoas, e ele atua em colegiado, né? Então, não adianta ter uma pessoa lá, por exemplo, progressistas e as outras 4 serem de outro. Porque quando você vai tomar uma decisão sobre algum caso, alguma família, você toma em conjunto, né? Porque ele é um colegiado. O conselho tutelar, as pessoas têm uma impressão, né? Que ele é um bicho-papão, que ele vai atuar para tirar as crianças das suas mães e, e que ele sempre vai atuar dessa maneira, mas na verdade nem é atribuição do conselho tutelar fazer isso, né? O que pode acontecer é fazer o um encaminhamento realmente para um juiz e o juiz determinar isso. Mas essa é uma postura, inclusive, que a gente está defendendo que não se deve ter, assim, não deve ser a primeira coisa, se retirar a criança do âmbito familiar. Tem que tentar tudo de tudo antes para que isso não aconteça, né? Porque a gente percebe que isso causa muito trauma, muita ferida e, na verdade, deixa só essa criança mais distante dos seus direitos, né? Porque amor, né, dignidade, tudo isso também faz parte da vida. Então, o conselho ele tem como princípio básico defender o direito da criança e do adolescente, e o que vai guiar o conselheiro e o conselho a fazer isso é o ECA, né? É o Estatuto da Criança e do Adolescente de 90, de 1990. Então, lá tem os direitos todos das crianças e dos adolescentes, e o papel do conselho é assegurar que esses direitos não vão ser violados, né? Que ele vai ter uma vaga tanto na escola, que ele vai ter direito a uma consulta médica, que ele vai aconselhar uma família, vai garantindo esses direitos. Então, a atuação do conselho é dentro da sua comunidade, garantindo esses direitos para que eles não sejam violados, né? E também acredito eu, e aí isso é uma discussão em quem tem entre os candidatos e nas propostas, né? Mas aí é uma pergunta que a gente pode se responder e levar, né, para mais para se refletir mesmo, né? Será que é atribuição do conselho educar a sociedade nos seus direitos? Eu acredito que é, né? Eu acredito que é porque as pessoas às vezes têm dificuldade de chegar dentro do conselho, porque às vezes acha que o conselho vai tirar o filho dela, enquanto na verdade o conselho é para ajudar essas mães, esses pais a, a estruturar melhor a sua vida, né? Você falou aqui, né, no que o Conselho Tutelar é alvo aí de disputas, né, ideológicas, né, tem setores da extrema direita de olho, né, no conselho. Qual que é o interesse desses setores aí em conseguir vagas no conselho tutelar? Gostaria que você explicasse um pouco mais aí pra gente.
Olha, acho que é uma boa pergunta. Qual que é o interesse? Eu acho que o interesse é principalmente ter domínio sobre tudo, sobre todos, e inclusive na política, né? Então, e porque a gente tem também uma disputa de narrativa. Então, o, o, esses setores, por exemplo, eles vão pegar uma criança que sofreu um abuso, seja ele sexual, físico, ou então pegar uma mãe que sofre violência doméstica e vai falar assim: ah, sabe o que a gente vai fazer por você? A gente vai orar. E aí eu tenho uma história que exemplifica muito isso, assim, porque eu já vi isso acontecer. Então, quando eu era mais adolescente, eu fui líder de igreja, fui, eu frequentava uma igreja e fui líder dentro dessa igreja. Então, lá com meus 14 anos, eu era líder de crianças e adolescentes e tal, e uma amiga me chamou para conversar. Tava super, né, nervosa para conversar comigo, eu não entendendo, isso na minha escola. E ela sabia que eu era uma menina da igreja, então ela me chamou para conversar. Ela falou: Júlia, eu não sei nem como te falar isso, mas meu pai ele tentou abusar de mim, da minha irmã, eu não sei o que fazer, eu não sei como contar para minha mãe, o que que a gente faz e tal. E aí, como eu era da igreja, a primeira coisa que eu fiz foi acionar a minha liderança. Assim que terminou a aula, fui até a minha liderança e falei, né, com ela. E aí ela falou: ah, a gente não pode fazer muita coisa, a gente não tem muito o que a gente fazer. O que a gente pode fazer por ela é orar. E foi essa solução que ela encontrou, orar por ela. Então, não denunciou, não falou, não quis se meter, porque nessas coisas a igreja não quer se meter, não quer pôr o dedo, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, a gente ouve história de pessoa que está no conselho tutelar e vai querer resolver problema que está ferindo o ECA, que está ferindo a dignidade dessa criança, dessa família, e vai querer resolver o problema dessa maneira, né? E a gente sabe que não vai resolver, né? Não, não resolve. Então, é isso, eles querem tanto disputar essas narrativas, quanto dizer assim, ah, não, na verdade, essas pessoas, eles querem fazer ideologia de gênero nas escolas. Então, quando a gente respeita uma criança que é LGBTQIAP+, uma criança trans, uma criança isso, uma criança aquilo, não, pronto. Aí é aquele terrorismo ideológico, né? Não se pode respeitar, mesmo que seja constitucional, respeitar a individualidade da pessoa. Então, são essas disputas de narrativas mesmo, né? Então, enquanto tem uma parte que quer defender aquilo que está escrito, que foi construído para defender a criança e o adolescente, tem gente que vai defender que o menor seja preso, entendeu? Então, e o Conselho Tutelar, ele, não é que ele vai conseguir mudar a lei, mas ele consegue fazer políticas públicas, ele consegue organizar a sociedade, consegue entender a necessidade da sociedade. Aí, se você tem uma pessoa que quer lutar pela criminalização de uma criança, sem entender o contexto todo por trás, ele vai conseguir, né? Ele vai conseguir defender isso. Então são várias camadas disso, né? E para nós da moradia, tem uma coisa que é muito importante, né, nessa disputa, que é isso que eu já falei, né? Quando a gente vai ter uma reintegração de posse, como aqui, na ocupação aqui que eu moro, o Conselho Tutelar escreveu uma carta, são pessoas, né, que trabalham com o movimento social também, mas ele escreveu uma carta para o juiz e aí o juiz, né, ele ele recebe essa carta e é mais uma coisa a favor da nossa luta. E essas pessoas da igreja, e não só da igreja, mas também da direita, eles vão dizer que a gente invade, que a gente é um bando de vagabundo, que a gente só tem aqui, sei lá, traficante. Vão falar tudo que é coisa de quem mora em ocupação. E aí, quem mora em ocupação é trabalhador de baixa renda e que quer viver com dignidade, que viver no centro está lutando pela sua moradia.
Então a gente sabe disso, e aí tem essa disputa de narrativa novamente, que é, ah, não, vou tá lá violando o direito da criança porque tá invadindo. E aí a gente não invade, a gente ocupa, e aí a gente garante um teto. Então, qual que é o papel do Conselho Tutelar? Dizer assim, tá bom, você vai reintegrar? Então, você tem que garantir que essa família saia daqui com uma moradia. É isso que você vai fazer. Então, não é com auxílio aluguel de 400 reais que não protege ninguém e não paga aluguel de ninguém. É com uma moradia definitiva, habitação social, é isso que ele vai negociar. Então, você quer violar um direito, então você dá uma contrapartida para que isso possa, né, para que a criança não vá para a rua. Não colocar em abrigo, né, porque aí você está separando de novo da família. Enfim, então tem essa coisa também para nós que somos do movimento. E, Júlia, eu ando vendo a sua campanha e eu vejo que, assim, tem vários aspectos, né, que você levanta de pautas, né, ligadas a questões sociais, né, tipo, toda criança com moradia. Qual que é a importância de discutir isso, né? Você já falou, né? Gostaria que você falasse um pouco mais. Legal. Então, Gui, eu acredito, por experiência própria, eu tenho um filho de 2 anos, né? Então é assim, quando a gente tem a moradia, a gente tem lá nosso endereçozinho. Aí o nosso endereço, ele vai dar acesso ao posto de saúde, ele vai dar acesso à escola pública, ele vai dar acesso a um lazer, porque a criança também deve ter lazer. Ele vai, a pessoa que não se preocupa entre, bom, todo mundo sabe como que é pagar aluguel em São Paulo, né? É absurdo. Então, às vezes você paga aluguel e não come. Então, se você tem a sua moradia garantida, você consegue comer. Então, você não vai ter uma criança que passa fome. Se tem uma criança matriculada na escola, você tem uma criança que come na escola. Então, tudo isso tem a ver. Eu acredito que a moradia, e eu demorei muito para entender isso. Bati muita cabeça, devi muito aluguel, é, tive que voltar para casa da minha mãe. Bati muita cabeça para entender que a moradia ela é o primeiro. Você tem moradia, você consegue desenvolver os outros direitos também. Então, por isso que eu parto desse princípio, que a moradia ela é o princípio para você ir conquistando as outras coisas, né? E ir acessando a saúde, ir acessando a educação, o lazer, né? Então, a gente, por exemplo, aqui na ocupação, a gente tem muitos projetos culturais e pedagógicos. Então, a gente tem uma parceria com o Instituto Moreira Salles, que é um instituto privado, mas que ele tem um acesso público, mas que ninguém se sente pertencente ao lugar, né? Você não vê, se você entra lá, você só vê a classe média alta andando lá, e quando você chega lá, as pessoas te olham meio esquisito, falando, o que você está fazendo aqui? Mesmo que seja gratuito entrar. Então, qual que é o nosso trabalho? Pegar a criançada aqui da ocupação e as famílias e fazer esse trabalho de dizer, esse espaço, você pertence a ele. Você pertence. Então, se tem uma biblioteca, pode usar, juntamente com o pessoal de lá. E aí a gente tem feito esse trabalho, né, não só no Instituto Moreira Salles, mas em vários lugares. Então, a gente já fez passeio no MASP, a gente tem atividade de saúde mental dentro da ocupação, que é uma coisa que tem uma crescente, né, na ansiedade e na depressão das infâncias, depois da pandemia. O índice, eu não vou saber exatamente o número, para eu não falar nem errado, mas eu estava pesquisando esses dias que o índice de suicídio depois da pandemia para crianças e adolescentes aumentou assim mais de 30%. Então, isso é um sintoma também, né? De mais um sintoma de um sistema que está falhando, né? Então, nossas crianças estão precisando de assistência. E aí, a minha proposta é que fazer, quando eu falo de educação, é que a criança e o adolescente ele saiba que ele pode ir no conselho tutelar e falar: eu não estou conseguindo uma vaga para ser atendido no posto, eu não estou conseguindo ser atendido lá, não tenho psicólogo, não tenho vaga no CAPS, eu não tenho. E que ele saiba que ele pode, que essa mãe que está vendo a situação do filho, que ele saiba que ele pode chegar no conselho e pedir: olha, meu direito está sendo violado. Não que a gente vai tirar filho, porque é isso que as pessoas
as diretoras da escola falam, eu vou chamar, né, o conselho para você. Então, a minha proposta é trazer um pouquinho dessa vivência, né, do movimento social para dentro do conselho. Então, a gente tem, enquanto movimento, alguns abaixo-assinados. Então, a gente está com um abaixo-assinado pedindo um céu para o Bexiga, né? Porque a gente sabe que tem espaço, tem prédio lá abandonado, com dívida catastrófica aí. Então, é um espaço, por que não usar ele? Se a sociedade quer, está pedindo, né? Tem criança. Porque, assim, lá, pelo que a gente está mapeando, aqui na Bela Vista, a gente tem o CCA, né? Centro da Criança e do Adolescente. Mas, quando chega ali nos 16 anos, não tem mais coisas para os jovens. Então, o jovem acaba ficando meio perdido ali nessa assim. Então, o que a gente quer? A gente quer o céu, para que, né, esse jovem tenha lá um lazer, tenha uma arte, tenha uma coisa para fazer. E esse tipo de política, um bom prato no Bexiga, que é como eu te falei, espaço tem, prédios abandonados tem. Então, que o bom prato sirva ali de alimentação para as pessoas de baixa renda, né? Porque tem muita gente que mora em cortiços que são caríssimos, em pensões caríssimas, e aí na hora de comprar o alimento não consegue. E aí, se você tem uma família desassistida, você tem uma criança em risco. Porque a gente não pensa só, né, na criança, você pensa na família, você pensa naquela mãe. Às vezes a mãe é solo e não tem como direito de ficar com a criança, aí trabalha, mas não consegue pagar o aluguel, ou consegue pagar o aluguel e não consegue comer. Então, assim, quando a gente fala da moradia, né, às vezes a pessoa até tá até morando, mas está para ser despejada. Então, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa para falar. Vou até desligar aqui. Lembrei de uma coisa assim, também depois da pandemia, que a gente teve esse avanço dessas fake news e tudo mais, a gente percebeu que a vacinação é uma questão aí a ser combatida, e combatida no sentido assim, a desinformação. Então, a proposta é chegar junto com os postos de saúde, né, fortalecer as campanhas dentro das escolas de vacinação, para a gente caminhar de volta para a erradicação de doenças, né, como a poliomielite, que estavam erradicadas e voltaram a aparecer porque as famílias não estão vacinando os pais por fake news e tal. Então, é um trabalho que tem que ser feito, tem que vacinar as crianças, né? A gente não pode permitir que essas doenças voltem, que se torne uma nova epidemia. Então, a gente quer agir junto com o posto de saúde da região lá. Então, também tem uma coisa de. Você quer falar? Posso. Vai. Pode continuar, achei que se tivesse terminado, pode continuar. Certo, eu já vou também terminar, mas também tem uma coisa que é a liberdade religiosa, né? Quando a gente fala também do que eu estava falando desses setores de direita, a gente vê que tem casos de pessoas que têm religião diferente, às vezes, da pessoa que está lá no conselho, e aí você tem uma atitude, às vezes, que não é uma atitude de uma pessoa de um Estado laico, né? Você vai olhar para uma mãe que tem uma religião de matriz africana, que é da Umbanda, que é do Candomblé, e aí você vai falar que ela tá lesando corporalmente essa criança, porque tá levando ela para a religião e não sei o quê, mas aí você não fala a mesma coisa quando a criança vai para a igreja cristã. Então é complexo, mas a gente tem que garantir a liberdade religiosa das famílias, né, e da criança e do adolescente. Obviamente que ninguém vai obrigar a criança a fazer nada que ela não queira. Mas se a criança se sente confortável, o adolescente se sente confortável em ir no terreiro e aonde ela quer e é ali que ela se encontra, então tem que garantir, porque a liberdade religiosa, o direito da fé
é um direito da criança também. Então, você não pode tentar tirar essa criança da mãe porque ela está violando. Então, eu já ouvi casos, né, não da região, mas do Brasil e de vários lugares, assim, que tem uma pegada mais conservadora de tirar a criança da mãe, do pai, porque a mãe tem uma religião como o candomblé, como a umbanda, e isso a gente sabe o que é, né? Não, isso aí tem nome, endereço e é racismo o nome disso, né? Racismo religioso, e entre muitas outras coisas também. Então, a gente precisa também defender a liberdade religiosa. É certo. Ô, Gil, você é o seguinte, né? Dessa visão que muitas das vezes é passada em relação do conselho tutelar, né? Do conselho tutelar, um órgão malvado que vai tirar o filho, né, da família. Da onde vem essa visão, né? Porque parece que esconde mais coisas da população que ela deveria saber, né? Acho que, sei lá, talvez seria uma desinformação e tudo mais. Da onde vem essa visão que do senso comum em relação ao conceito tutelar? Olha, eu acredito que eu sei da onde vem, não necessariamente a raiz da coisa, mas eu tenho uma imaginação do que pode acontecer. Por exemplo, você está lá na escola pública, né, ou qualquer escola, na verdade. Aí tem um aluno que é muito difícil você lidar com ele. Aí você começa a falar, olha, eu vou chamar o conselho tutelar para você, hein? Ele vai te tirar da sua mãe. E aí você consegue controlar essa criança, de alguma maneira. Porque aí ele fala, ah, vamos me tirar da minha mãe e tal. Olha, eu vou chamar o conselho tutelar para você, hein? Olha, né. Porque assim, dependendo do caso, por exemplo, a criança está em risco de vida, a criança mora, sei lá, com o pai e é abusada pelo pai, né? E aí a mãe não está presente, a mãe, sei lá, morreu e a criança está lá desassistida. Aí você precisa tirar essa criança desse risco, desse perigo. Mas não é o conselho que faz isso. O conselho ele encaminha, né, para o juiz e aí o juiz vai avaliar isso. Então, o conselho não tira, mas ele tem o poder de encaminhar isso, né, para que seja decidido pelo juiz. Então, mas isso não pode ser regra, né? E a gente já viu conselhos que atuam assim como regra. Então, tá com alguma dificuldade, a criança faltou não sei quantas vezes na escola, aí tá bom, vamos tirar da mãe. E aí isso resolve o problema? Não vai resolver o problema, pelo contrário, você afastou, colocou um adolescente longe da sua mãe, você tem mais um adolescente revoltado, né? Que quer o carinho da mãe e você não sabe por que ele tá faltando. Então, assim, você sempre tem que olhar para aquela família e ouvir humanamente mesmo, ouvir, tá, o que está acontecendo que seu filho não consegue ir para a escola? Então, o que acontece é que em determinado momento isso se tornou regra, quando deveria ser exceção, né? Quando tirar da família, tirar desse âmbito familiar, tem que ser em último caso, quando essa criança está realmente em perigo, perigo de vida, perigo que o seu direito realmente vá ser continuado, ser violado, né? Então a criança está lá, tem uma denúncia de maus tratos, a criança apanha da mãe e tal. Aí você vai conversar com essa criança, você vai entender qual que é o nível dessa violência, se cabe uma conversa, se cabe uma conversa educativa com essa família, né? Você não sabe como que ela foi criada. Ah, então, Júlia, você está dizendo que você está defendendo a mãe que bate no filho? Não, não estou defendendo. Não acredito que seja por aí. Não, não se deve bater em ninguém. A gente não bate em mulher, a gente não bate em idoso, não bate em ninguém, vai bater em criança. Mas você também tem que entender a realidade dessa mãe, às vezes, que bate. Por que, que ela bate? Ela foi ensinada desse jeito? Então, qual que será o papel do conselho aí? Ah, mas aí a gente vai educar? Vai educar essa mãe, vai assistir essa família de perto, e aí você vai
pensar que tirar do âmbito familiar uma criança é a última da hipótese. Ah, não, mas ela continua batendo. Aí você vai procurar uma tia que mora no bairro para colocar, para não tirar do âmbito familiar, né? Você vai procurar uma avó, um avô, você não vai tirar da família, você não vai colocar, né, num órgão da rede para tirar e nunca mais ter acesso. Então, assim, você não pode tirar essa criança do âmbito familiar dela como regra. Mas tem que assistir essa família bem de perto, ver o risco que essa criança corre e, e é isso, assim. Perfeito. E, Júlia, você tocou num assunto aqui, né? Bastante interessante, bastante importante, que é a questão da vacinação, né? Realmente, né, com essa onda de negacionismo, né, anda tendo aí uma baixa na cobertura vacinal, né? O que que o conselho tutelar, né, você falou um pouco, gostaria que você aprofundasse, poderia fazer para reverter essa situação? Acho que a primeira coisa, o conselho tutelar, ele atua em rede, né? Então ele vai acionar lá o posto de saúde, vai fazer um levantamento de quantas crianças, às vezes não são as crianças, vai até olhar para os adultos, falar, entender por que, que o adulto não vacinou de Covid, por exemplo, por que, que não está vacinando, gripe, por que, que não está vacinando os adultos e as crianças. Você, às vezes você entende a realidade de uma criança olhando para o adulto, né? Você fala, o pai está com uma questão aqui com Covid, vamos entender? Aí você faz esse levantamento, né? Um levantamento mesmo quantitativo, quantas crianças estão sendo vacinadas na escola X, na escola Y, e vai entender. Aí você vai fazer esse levantamento. E a partir disso, criar estratégias pontuais, ir nas escolas, fazer rodas de conversas, né, em locais do bairro onde todo mundo tem acesso, aí tem que ver se isso vai ser efetivo. Se só chamar uma roda de conversa, isso não vai chegar. Mas talvez fazer uma ação pontual dentro das escolas, levar videozinho, levar tudo que tiver alcance, juntamente com o posto de saúde, combinar com o posto de saúde de repente, fazer campanha de vacinação. Eu não sei, na verdade, se isso pode acontecer, mas se pudesse, seria incrível, né, de fazer essas tendas de vacinação dentro da escola no final de semana, né? E aí, por exemplo, na creche do meu filho, você precisa levar a vacina lá, senão você nem consegue fazer a matrícula. Então, usar essas coisas, né, ao nosso favor, assim, né? A criança precisa vacinar, porque, né? E aí, para nós, é óbvio que precisa, mas às vezes, para aquele pai, ele tá achando que o filho dele vai morrer. Então, a gente tem que desmistificar, mostrar que, com dados e com uma linguagem acessível também, que é importante, de que não, que na verdade você está garantindo a saúde do seu filho, que já foi comprovado, que já tinha sido erradicado, e aí combater isso, assim, trimestralmente, o tempo inteiro. Você viu que abaixou o nível, vai de novo. Só que para isso o conselheiro ele precisa ser, ele não pode esperar dentro do gabinete dele que essas coisas aconteçam, né? Tipo, daqui a pouco o posto de saúde vai me ligar aqui e vai me dizer se a criança está sendo vacinada. Eu acredito num conselho mais ativo, que ele sai, vai para a rua e vai entender as demandas. Porque, assim, se as demandas têm, já existem, porque isso aqui eu não tirei nada da minha cabeça. Eu fui conversando com as pessoas e pessoas que lidam com muitas pessoas, pessoas que a gente panfleta na rua e começa a conversar, pessoas do grupo de base do movimento, e aí você vai entendendo o que está de demanda no bairro. Então, isso não é da minha cabeça, foram as pessoas que moram no bairro que me disseram. Então, se isso é uma questão para o bairro, eu tenho certeza que eu não posso esperar o posto de saúde me ligar, porque ele já me falou agora, enquanto eu sou candidata. Então, eu preciso ir para a atividade, né? Não posso esperar, porque às vezes a gente tem conselheiros, e eu não estou falando, né, só da região, estou falando como um geral, estou aqui generalizando. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você tem pessoas que fazem ali o seu plantão,
e fica ali no seu plantão. Se não é meu plantão, eu não faço, não vou para a rua. Então, tem um comodismo que eu acho que não pode ter. Não pode ter. O conselho precisa cada vez mais ser acessível para a comunidade, para que as pessoas tenham essa informação, inclusive que eles podem acessar o conselho, né? E falar, não, o posto de saúde chegar um momento que ele vai lembrar do conselho. Talvez ele não esteja lembrando porque o conselho não esteja na rua. Não se sabe, o conselho nem lembra que ele pode, né, acionar e a gente pode agir em rede, agir, né, com a comunidade. E como que a postura, né, dos conselheiros, né, da direita, né, pelo que você vem acompanhando em relação a esse tema, né? Porque existe todo um debate, né, equivocado na minha avaliação em relação à questão, né, os pais têm que decidir se tem que vacinar ou não, né, a liberdade de escolha, né? Como que é feito esse embate ideológico aí dentro do conselho tutelar? Olha, nós, nesse momento, aqui no Bexiga, a gente tem um conselho que ele é um conselho de pessoas de movimento, tá? Não é do nosso movimento, é de outro movimento, mas também é de movimento. Então, eu acredito que eles não tenham essa prática. Mas eu falo da direita assim, porque a direita está vindo com tudo, né? Então, a gente não pode deixar eles ganharem esse espaço. Mas, eu acredito que o pai, e eu falo como mãe agora, assim, que o pai e a mãe, eles não vão decidir ali sobre o filho, eles vão decidir também sobre a comunidade. Se você não protege o filho, você acaba desprotegendo a comunidade inteira. Então a gente tem que olhar para isso como um problema social, comunitário. Então não adianta eu querer dizer, ah, não, meu filho não vai porque meu filho é meu. Seu filho não é seu. Seu filho, ele é um ser individual, é um ser humano e você tutela ele. O seu papel não é seu filho. O meu filho de 2 anos e 5 meses, ele não é meu. Eu sou tutora dele. Né, acompanho ele porque ele é menor de idade, ele precisa de ajuda para muita coisa, mas ele não é meu. Ele não é uma propriedade minha. Esse conceito de propriedade das pessoas é um conceito, olha, ele é o quê? Ele é minha responsabilidade. Mas as obrigações. Opa, desculpa. As obrigações que eu tenho que ter como responsável dele é essa. Então, é uma responsabilidade do pai e da mãe. Então, eu tenho que garantir a saúde dele. Se a ciência está me dizendo que precisa tomar essa vacina porque para erradicar e para as outras crianças não morrerem, né? Porque senão isso vai passando. Pronto, eu tenho que fazer, né? Na minha cabeça. E aí eu tô falando como mãe e posso até dizer que eu sou até ignorante nesse sentido de saber como que. Mas eu acredito dessa maneira. Aí agora foi a Júlia mãe que falou. Júlia, vamos dar para a entrevista, né? Gostaria que você falasse um pouco aí da ocupação que você atua, falasse um pouco aí do histórico dela, né? Como que surgiu. Bom, deixa eu ver por onde. Eu vou começar pelo nome da ocupação. Né? O nome da ocupação é Penha Pietras. A Penha Pietras foi uma mulher que ela era bailarina, coreógrafa, dançarina, arte educadora. Ela era uma mulher, né, multidisciplinar, que ela tinha um projeto no Bexiga chamado Os 16 Meninos da 13 de Maio. E aí ela começou dando aula de dança, teatro, para meninos de rua do Bexiga. E aí, conforme o projeto dela foi avançando, ela abriu o curso para meninos, meninas do bairro no geral, assim. Aí esse projeto, né, foi um projeto que ficou muito conhecido no bairro, era um projeto muito bonito, né, a gente tem alguns vídeos, né, de danças, né, o próprio
Milton Nascimento apoiou, chamou esses meninos para fazer clipe. Então ela foi fazendo essa atuação ali de um projeto social dentro do bairro. Quando a gente ocupou dia 28 de novembro de 2021. Então foi uma folga da pandemia. Teve, acho que, não sei se foi a primeira ou a segunda folga, mas teve uma folga ali na pandemia, as coisas começaram a poder funcionar de novo, as pessoas estavam precisando morar, porque não estavam conseguindo pagar o aluguel, ainda mais na pandemia, perdendo trabalho, perdendo um monte de coisa. Então, na primeira folga, a gente entrou aqui, né, nesse hotel, que fica na Consolação, era um hotel que ficava na Consolação, com a Paulista, e a gente batizou de Penha Pietras, porque a Penha, ela faleceu de Covid. Então a gente quis homenagear uma pessoa, né, do bairro e que tinha um trabalho tão importante e morreu de Covid. E aí, acho que por conta desse nome, né, desse nome que é um nome tão artístico, tão a gente tem desenvolvido muitas atividades, né, nesse sentido artístico. Então a gente já fez sarau, já fez show de música, já fez roda de conversa, já fez feijoada com samba, já fez, bom, festas para as pessoas internamente, também para pessoas de fora virem conhecer, roda de conversa. Então a gente vem feito, como eu falei, né? Essas articulações também para ir no museu, para fazer oficina. Então, atualmente a gente tem uma agenda que tem sexta-feira tem atividade com as crianças, né? De chama Roda de Brincar, então vem psicólogas da PUC fazerem um trabalho aqui. Aí tem arte terapia para as mulheres, aí tem formação política também, né, para as pessoas do movimento dentro da ocupação, tem trabalho de base, tem saúde mental para os jovens, adultos, crianças fazerem ao mesmo tempo. E aí a gente vai colocando, né? Aí a gente construiu uma biblioteca dentro da ocupação, que é uma extensão ali, nossos espaços não são muito grandes, então a pessoa às vezes não tem um espaço ali para ter uma convivência. Aí você tem uma biblioteca, que também é um espaço de convivência, aí você tem, né, esse espaço que pode ser um espaço de leitura tanto para as crianças e para os adolescentes, quanto para os adultos. Aí você tem um espaço dentro da ocupação, que é só para as crianças. Ai, falando nisso, ia chegar umas meninas aqui para fazer doação de brinquedo. Depois eu até tenho que ver isso. Putz, depois eu até preciso olhar meu WhatsApp, depois eu vou pedir até licença, rapidinho. Mas é isso, a gente tem esses vários espaços, esses espaços a gente ocupa tudo, né? A gente não ocupa só para morar, a gente ocupa para dizer assim, olha, a gente, além de sem teto, além de trabalhador, a gente vai ocupar cada espaço e vai dizer que a gente sem teto pode ler sim, sem teto pode brincar. E aí a nossa ideia é que todas as crianças olhem para esse espaço e tenham orgulho de dizer, ah, não tem vergonha de dizer, ah, eu moro numa ocupação, ah, eu moro ali. Não, eu moro numa ocupação, na minha ocupação tem atividade, tem sarau, vamos lá, vamos conhecer e tal. É isso, assim, né? A gente tem isso como ideia, né? De que a ocupação seja um bom lugar para se viver. E aí a gente diz que a nossa ocupação e as nossas ocupações são bons lugares para se viver, né? Então, além de você ter uma comunidade, você tem esses espaços de expressão, de autoconhecimento, de saúde mental, e aí você vai criando esses espaços. E a ideia é fazer isso em todas as nossas ocupações. Ter uma biblioteca em todas as ocupações, né? Não só aqui, mas em todas as nossas. A gente tem 7 ocupações pelo centro de São Paulo, o MIS, né? O Movimento de Inclusão Social. A FLM, que é o guarda-chuva, é mais ampliado. Então, então, a gente já fez de tudo por aqui, queremos fazer muitas coisas ainda, né? E a nossa ideia é de dizer que o acesso à cidade é nosso, é isso, é tudo nosso, a gente vai, sim, morar do lado do Will Work, e não adianta achar que sem teto não vai morar na Paulista, vai morar, vai ocupar, vai passear no domingo, sim, né? E é isso que a gente tem feito, né? A gente tem incomodado, mas a gente também tem surpreendido as pessoas. Ju,
Já que a gente está falando aí de conselho tutelar, gostaria que você falasse um pouco mais dos trabalhos que a ocupação faz, né, com a criançada e como que vocês ajudam, né, as famílias, né? Eu acredito que que deve ter gente aí com seus problemas. Como que vocês trabalham os problemas da família aí dentro das ocupações? Bom, tudo isso que eu estou falando, né, de projetos, são projetos que, no geral, as crianças estão juntos ou que são específicos para as crianças mesmo, né? Então, assim, a gente já teve capoeira, já teve dança. Então, a maioria das vezes são as crianças que vão nessas atividades. Tem atividades que são específicas para os adultos, mas se eu te falar que isso é uma minoria, assim, a maioria das atividades são as crianças, porque as crianças pedem, ah, a gente quer teatro, a gente quer isso, a gente quer aquilo, então as crianças vão também tendo uma autonomia dentro da ocupação. Tanto que nossas crianças, a gente, por exemplo, a gente tem uma organização dentro da ocupação que cada andar vai ter um representante, né? Um representante por andar que vai ficar ali responsável por organizar, né, as pessoas, a limpeza do andar, ou então quando a gente vai fazer algum ato, vai organizar aquelas pessoas para, né, dividir o trabalho. E aí a gente tem a biblioteca e o mezanino. A biblioteca e o mezanino ficaram sem representantes, porque ninguém mora lá e tal. Aí, certo dia, eles me chamaram falando, Júlia, então, ó, eu vou ser a representante junto com a fulana, e aí a gente que vai ser a representante da biblioteca e fulano vai ser do mezanino. E aí é isso, eles mandam mensagem no WhatsApp, crianças, desçam mais cedo, que a gente vai conversar sobre a bagunça da biblioteca. E aí eles vão criando uma autonomia. Eles já fizeram 3 festas aqui. Eles organizaram as festas. Já fizeram Halloween, Dia dos Pais, é, e Sexta-feira 13. Eles fizeram essas 3 festas por conta deles. Mas por quê? Porque eles têm observado que o movimento ele vai dando autonomia para as pessoas se organizarem, né? Aí você vai podendo aprender a viver com essa comunidade. Você não vive num condomínio onde você se tranca na sua casa e não conhece seu vizinho. Não, aí você vai criando esse diálogo, essa amizade, essa família. E aí as crianças representam isso de uma forma assim encantadora. Enfim, não sei se eu te respondi a pergunta, porque eu acho que eu até esqueci alguma parte da pergunta. Mas assim, acho que as crianças são as protagonistas dessa ocupação. Se um dia você vir conhecer, você vai perceber como elas são ativas, autônomas, elas participam do grupo de base, aí falam. Quando elas estão com corda também elas falam. Então, assim, eu digo assim que elas são as futuras lideranças, né, do movimento, assim, que vão vir para organizar, para fazer acontecer o rolê mesmo, porque já estão desenrolados, assim, os adolescentes e as crianças, assim. Então, acho que é isso. É sim, né? Mas como eu falei você, né, na outra parte da pergunta, eu acho que eu acredito, né, que possa ter alguns problemas familiares, né, dentro das ocupações, né, inclusive envolvendo crianças, né? Como que vocês, né, das lideranças atuam nesse sentido, né? Como tem sido aí a atuação? Olha, a gente tem um regulamento, né? A gente não é assim, tipo, ah, cheguei na ocupação, vou morar, vou fazer o que eu quiser. Não é assim que funciona. Então a gente tem um regulamento, esse regulamento vai dizer aquilo que pode e não pode fazer e como que a gente resolve as coisas. Então, o primeiro passo, né? Eu vou te falar mais ou menos da estrutura do movimento para você entender quando que chega no conflito ou em alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem o grupo de base. O grupo de base é quando a pessoa não conhece o movimento, mas ela quer entrar para o movimento, né? Tá com um problema de moradia, e aí ela entra no grupo de base. Aí, nesse grupo de base, ela tem que frequentar durante um tempo. Ela não pode frequentar uma vez e entrar dentro do movimento. Por quê? Porque ela precisa entender o que é um movimento. Então, o nosso movimento ele tem uma prática de fazer o grupo de base
e né, deixar a pessoa lá no grupo de base para ela entender. Ah, então, mas não chega muita gente ali que talvez esteja precisando de moradia no dia? Chega muitas pessoas que às vezes estão lá precisando morar no dia. Então, assim, mas assim, a gente não consegue necessariamente acolher essas pessoas. Por quê? Porque a gente é um movimento de moradia. Se a gente pega todo mundo, né, e coloca dentro da ocupação, a gente pode desproteger as famílias que já moram, né? Você vem uma pessoa que você não sabe, né, o histórico dela, se ela tem algum tipo de problema ali, se ela não sabe se ela tá fugindo porque matou alguém ou porque, né, tá traficando uma coisa, e a gente não aceita esse tipo de coisa, não aceita o tráfico dentro da ocupação, o crime organizado, o pastor que quer vir falar como que funciona aqui. Você pode ter sua religião, mas você não pode misturar as coisas, porque a gente tem um regulamento. Para isso, tem o grupo de base. Então, no grupo de base, a gente vai explicar o regulamento, a gente vai explicar o movimento, vai dizer que a pessoa é da classe trabalhadora, vai fazer aquele trabalho de base mesmo, porque a base não é a base para você ter uma base e entrar na ocupação, não é isso. Não, você vai entender que o grupo de base é onde os trabalhadores se organizam. Então, é um momento de organizar. Aí, por que eu estou frisando no grupo de base? Porque lá a gente vai falar sobre isso. Pode bater em mulher? Não pode. O que acontece se bater na mulher? Tchau. Não tem conversa, não tem essa. Vai embora. Pode bater em criança, idoso? Pode bater no amiguinho? Não pode. Ah, então eu me descontrolei um dia, fui lá e aí bati na minha filha. Tipo, ó, a sua filha continua, sua mulher continua, bateu na sua filha? Tchau. A gente não aceita. Isso pra gente, violência física, a gente não aceita. Violência contra a mulher, né? Nenhum tipo de violência se aceita. Agora a gente tem uma tolerância, né, de algumas coisas, né? Às vezes a pessoa, ela infringiu o regulamento, mas não necessariamente acarreta numa conduta grave, né? Então o que você faz? Você leva uma advertência, e aí tem um momento que você vai. E antes de levar a advertência, você leva uma advertência verbal. Você fala, ó, não pode xingar o amiguinho. Xingar o amiguinho não é legal, não vamos fazer isso. Aí a pessoa continua, né? No outro dia continua. Aí você leva uma advertência escrita. Dependendo do que você faz, você pode levar uma multa. Dependendo do que você faz, aí você continua levando mais advertências. Na terceira, a gente, a gente não costuma pedir o espaço, né? Porque a pessoa não veio para lutar, ela veio para bagunçar. E às vezes a gente tenta de tudo, conversa. E para chegar nesse momento, a gente conversa muito com a pessoa, a gente dá oportunidades da pessoa se entender e tal. Agora, quando o conflito está acontecendo ali naquele momento, aí que o bicho pega, né, pra gente, né? Porque a gente é ser humano igual, o sangue ferve igual, tudo pra gente é igual. Mas tem posturas, né, que a gente não vai aceitar. A violência, né, não vai aceitar. A pessoa bateu na criança, tem que procurar. A criança fica assistida dentro da ocupação. Ah, mas aí se ela mora só com a mãe? Aí se ela mora só com a mãe, a conversa é diferente, né? Porque aí você vai deixar a criança sem morar. Aí tem que ver ali em qual momento a gente vai acionar, por exemplo, o conselho tutelar. Porque a gente pode acionar como a gente já acionou. Então a pessoa estava num momento muito vulnerável, psicologicamente, estava tava muito assim, tipo, não sei se dizer se estava em surto ou algo assim, mas estava colocando em risco a própria vida, a vida das crianças. E aí a gente acionou o conselho tutelar para ver como que a gente podia resolver a situação, né? Aí o conselho tutelar conseguiu acionar a família, conseguiu, né? A pessoa na verdade precisava, era adulta, mas precisava de uma pessoa para tutelar ela também, tá bom? Então assim vai depender muito do caso. Cada caso a gente vai analisar. Aí, se necessário, quando a gente não consegue resolver, a gente vai chamar. De repente a pessoa tá lá me ameaçando de morte. Como já aconteceu, às vezes a gente é ameaçado de morte. Ah, vou chamar o crime para você, não sei o quê.
Aí vai depender muito do caso. Se chegou a me violentar, me bater, eu posso abrir um boletim de ocorrência, posso chamar a polícia, mas a gente sempre tenta deixar isso nas últimas, né? A gente tenta sempre resolver primeiro, chama uma assembleia se for necessário, e ver o que as pessoas decidem. Então sempre vai depender muito do caso, entendeu? Perfeito, Júlia. Para a gente terminar aqui, né, a nossa conversa dá muito bom, né, o nosso papo, né? Como que vai funcionar a votação? Parece que é no dia primeiro, né? De que horas, aonde que pode votar, precisa fazer? Explica aí pro ouvinte. Bom, é muito simples, gente. É dia 1º de outubro, agora domingo, das 8 às 5 horas da tarde, tá? Você pode votar em até 5 candidatos, né? Não é só em um, então escolham 5. É muito importante você ter 5 candidatos, porque a gente atua em colegiado, a gente não atua sozinho. Então pesquise, pergunte as propostas, manda mensagem, né? Olha, confere direitinho o seu local de votação, que é uma coisa que está rolando confusão. Então, por exemplo, é que não vai dar para ver isso aqui. Mas, como é uma eleição que não é obrigatória, às vezes você vota numa escola, mas foi transferido para votar em outra. Então, você tem que pesquisar a escola que você vai votar. Por exemplo, quem vota lá na Bela Vista e aí vai votar no Caetano de Campos, aí nessa eleição não vota no Caetano de Campos, vota no Marina Sintra. Aí tem que pesquisar direitinho, né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição de responder, né? Se tiver, eu não sou da Bela Vista, eu sou da região central. A gente também apoia algumas pessoas da região central. Eu sou Santana. Aí tem vários lugares que o movimento está apoiando, né? E, mas é isso, só para voltar também, eu nem falei meu número, né? Então eu sou Júlia Ramilo 1222, da região da Bela Vista. Também, então, quem tiver mais dúvidas, quiserem também, tipo, trocar uma ideia no meu privado sobre as propostas, a gente vai trocando essas ideias. Também demandas, né, coisas que vocês se interessam em dizer sobre o bairro, tô aqui também para ouvir e aprender. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, muito feliz aqui por estar conversando aqui com a Júlia, né? Mais feliz ainda por saber que ela está nativa, né? Na luta. E, né? Gostei aqui bastante da nossa conversa. Acho que é de extrema importância e relevância esse tema. E passo aqui novamente a bola aí para a Júlia fazer suas considerações finais. Só agradecer, Gui, por ter me convidado, fiquei muito feliz. Acho que é importante ter espaços que falem e divulguem, né, coisas como conselho tutelar, que é uma coisa que não é falada, não é divulgada, então é muito importante o seu trabalho. E é isso, vamos votar, não vamos deixar esses espaços serem perdidos, vamos garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, e vamos fazer a nossa parte domingo. E é isso aí. Maravilha, então mais uma vez aqui agradecendo a Ju, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Para quem não é inscrito, né, no canal, se inscreva no ao podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo, compartilhe aí nas redes sociais, né, com os amigos, né, com a família, inclusive até com uma forma de, né, incentivar as outras pessoas a votarem aí no Conselho Tutelar. Também, né, outros vídeos, segue a gente no TikTok e Instagram. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix
385 007 02800 CPF, e também temos o nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, a programação continua, um forte abraço aí a todo mundo e fui!